É com muita satisfação que venho aqui, em nome da liderança do PROS, falar sobre a CPI da Previdência. Depois de intenso trabalho, nobre senador Lindbergh, quase 9 meses de trabalho intenso, ontem a CPI da Previdência passou 10 horas lendo o relatório que eu, como relator da CPI da Previdência, apresentei. Depois de ouvirmos, nobre presidente, senador Regufe, por mais de 31 audiências públicas, mais de 230 personalidades, seja do meio jurídico, do meio legislativo, do meio executivo ou da sociedade civil. Ouvimos para chegar a uma posição sobre o relatório da CPI da Previdência, autoridades, professores, cientistas, estudiosos, pessoas das várias matizes sociais e representantes do nosso país, para que pudéssemos apresentar um relatório estudado, digno, embasado por todos, relatando a real situação da Seguridade Social em nosso país. Ontem foi um dia cansativo, mas a CPI fez sua parte. Leu vírgula a vírgula, letra a letra, o relatório por 10 horas seguidas na CPI da Previdência, para que todos pudessem ter noção de todo esse relatório importante. Faço rapidamente aqui, senhor presidente, uma apresentação do que foi colocado lá na nossa CPI da Previdência. Agora o relatório segue para análise e vistas por 5 dias dos demais membros da CPI, que podem apresentar emendas, aperfeiçoar o relatório, que pretendemos votá-lo nesses próximos 5 dias, até o dia 6 de novembro. Uma breve apresentação, senhor presidente, sobre esse importante relatório da CPI da Previdência. Após intenso trabalho legislativo, concluímos um relatório que sistematiza os principais pontos abordados no âmbito da CPI da Previdência Social, a CPI Prev, que examinou com profundidade a contabilidade, as fontes de custeio, os benefícios e os aspectos controversos que envolvem a necessidade de recursos para financiamento do sistema, especialmente o Regime Geral da Previdência Social, o RGPS. A instalação dessa CPI foi motivada pelo grande debate que aflorou na sociedade brasileira após a apresentação da proposta de emenda à Constituição, a PEC número 287 de 2016, de autoria do Poder Executivo, que sustenta a ocorrência de déficit alarmante. A Previdência Social é tema ainda muito pouco compreendido pela população, nobre presidente, que desconhece o alcance estratégico dos seus benefícios. Ao mesmo tempo, é sensível à desinformação e, nesse sentido, assume relevo especial o papel da imprensa e todos os seus canais de comunicação. Nobre senador Regufe, são 20 minutos da liderança. Eu só falei 5 minutos, não. Eu estou aqui iniciando. Senador Hélio, liderança é 5 minutos, não, 20. Mas é 20 minutos 20. Após a ordem do dia. Antes da ordem do dia é 5 então minutos, de acordo com o regimento. Mas eu vou dar mais tempo para Vossa Excelência, fique tranquilo. Obrigado. A Previdência Social é tema ainda muito pouco compreendido pela população, que desconhece o alcance estratégico dos seus benefícios. Ao mesmo tempo, é sensível à desinformação e, nesse sentido, assume relevo especial o papel da imprensa e todos os seus canais de comunicação. É interessante observar que, por mais que os meios de comunicação estejam disseminados no Brasil e no mundo, o acesso à educação previdenciária é quase inexistente. A responsabilidade de transmitir informações
como, por exemplo, a importância da contribuição periódica e permanente para a Previdência Social, que é o meio eficaz para a garantia de seus direitos sociais, é negligenciada. E quando existe, é pouco instrutiva e não dialoga com a realidade social e econômica do povo brasileiro. Aumentar a proteção social é um desafio e deve ser encarado como prioridade por qualquer governo. São milhões os brasileiros desprotegidos que necessitam de um plano de inclusão previdenciário absolutamente sério, que não tenha como única premissa básica contribuições individuais, mas solidárias e seletivas, que agregam recursos para o financiamento de uma ampla e verdadeira seguridade social. As garantias sociais de um povo são o maior fator de estabilidade econômica que se pode construir, pois amenizam as crises e criam as condições para que mais rapidamente elas sejam superadas. Assim, é preocupante a tendência dominante de que a Previdência Social é um problema, quando na verdade é dela que surgem as melhores soluções para o desenvolvimento de uma nação forte economicamente. Ao longo do relatório, detalharemos o viés antissocial em que está fundamentada a reforma proposta pelo governo, que apresenta uma solução para o desequilíbrio das contas públicas, a imposição de severo e amplo sacrifício social, cujo foco é o corte desumano de despesas, sacrificando nossos aposentados e futuros aposentados brasileiros. Após 31 sessões de debates e audiências públicas que possibilitaram uma avaliação aprofundada da contabilidade previdenciária, é possível aferir que o maior e mais grave problema da Previdência Social decorre da vulnerabilidade, da fragilidade das fontes de custeio do sistema de seguridade social. Não é admissível qualquer discussão sobre a ocorrência de eventual déficit ou necessidade suplementar de financiamento sem a prévia correção das distorções afetadas ao sistema. Os casos emblemáticos de sonegação, que recorrentemente são negligenciados por ausência de fiscalização e meios eficientes para a sua efetivação, são estarrecedores e representam um sumidouro de recursos de quase impossível recuperação em face da legislação vigente. Além disso, senhor presidente, a lei, ao invés de premiar o bom contribuinte, premia a sonegação e até a apropriação indébita com programas de parcelamento de dívidas, o refis, que qualquer cidadão endividado desse país gostaria de poder acessar. Em uma outra direção, as desonerações, inserções, desvinculações de receitas próprias e vinculadas ao sistema de seguridade social fazem decrescer os recursos destinados à proteção social eficiente e culmina por gerar um déficit absolutamente artificial quando considerados os recursos subtraídos. Senhor presidente Eunício Oliveira, com mais 2 laudas eu concluo a apresentação. Em CPI, esta CPI tem 268 documentos recebidos, constituídos pelas mais diversas manifestações técnicas originárias dos diversos setores que formam o conjunto quadripartite de participação no sistema de seguridade social e aposentados. Senhor presidente, só falta 2 laudas, eu concluo a apresentação. Todas as posições foram relatadas e consideradas neste relatório, de tal forma que fatos não foram omitidos e que todos os interessados neste tema têm à disposição ampla fonte de pesquisa para a formação das suas convicções. Registra-se ainda, numa outra perspectiva, que todos os oficiais demonstram, que dados oficiais demonstram que dos 5.570
70 municípios brasileiros, cerca de 70% deles têm no montante repassado aos aposentados e demais beneficiários do RGPS um volume maior de recursos que o valor do Fundo de Participação Municipais, dos municípios. Além disso, em mais de 80% do total de municípios, a verba originária da Previdência Social é superior à própria arrecadação municipal. Está difícil. Não é... Eu ia falar pela liderança, que serão 20 minutos, mas eu vou fazer o seguinte, presidente, o senhor precisa iniciar a ordem do dia, não é isso? Eu vou me reescrever de novo pela liderança do PROS para mim apresentar o relatório e considero aqui, parar por aqui, porque o senhor está precisando do tempo para abrir a ordem do dia, não é isso? Não, é que o tempo bastante já foi, eu dei mais 4 minutos a você. Foi, eu estava terminando, faltam 2 aulas. Pode concluir, então. Deixa eu tentar. Pode concluir na sequência a ordem do dia. Tá certo, então. Então, como falei, todas as posições foram relatadas e consideradas nesse relatório, de tal forma que fatos não foram omitidos e que todos os interessados nesse tema têm uma disposição ampla, fonte de pesquisa para a formação de suas convicções. Eu estava falando que os municípios brasileiros vivem, na sua maioria, por causa dos aposentados do RGPS. Além disso, mais de 80% do total de municípios, a verba obrigatória da Previdência Social é superior à própria arrecadação municipal. Não é possível perder a noção do significado econômico da Previdência Social e do impacto que medidas impensadas podem trazer de malefício ao país, inclusive para a arrecadação federal e o equilíbrio das contas públicas ao longo do tempo. Da mesma forma, é importante frisar que ficou demonstrado ao longo dos nossos trabalhos que os ajustes implementados pelas reformas previdenciárias e implementadas na Constituição Federal a partir de 1993 levaram à estabilização das despesas com regime próprio dos servidores públicos federais e que esta é a tendência que resultará até 2060 e uma diminuição dessas despesas na sua relação percentual com o PIB. Por fim, importante ressaltar que os dados previdenciários são afetados pelo desempenho conjuntural da economia, que impacta sazonalmente a arrecadação das contribuições sociais. Trata-se, portanto, de variável provisória, que deve ser ponderada em qualquer análise de longo prazo, como é o caso das projeções elaboradas para cenários futuros. Antes de encerrar, senhor presidente, gostaria de registrar o meu agradecimento especial aos incansáveis colaboradores, tanto do meu gabinete, quanto do gabinete do senador Paulo Paim, quanto da própria CPI da Previdência. As conclusões desse relatório eu falarei em uma próxima oportunidade. Essa foi a apresentação inicial, que está à disposição de todos os senadores na página da CPI da Previdência, que nesses próximos 5 dias irá votar esse importante relatório. Muito obrigado, senhor presidente. Estamos juntos nessa luta. Muito obrigado.